Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula. E nessa aula nós continuaremos a partir do 11º princípio da padronização. O 11º princípio é o princípio da padronização, que diz o seguinte: padronizar métodos. As empresas precisam padronizar os métodos, ter métodos padronizados, uniformes, bem como tipos e tamanhos dos equipamentos de movimentação e das cargas utilizadas. A padronização deve incluir tudo isso. A padronização de equipamentos e métodos é importante porque reduz a variabilidade de customizações nos procedimentos utilizados. Ou seja, a gente deve evitar produzir ou obter produtos variados, diferenciados. Uma vez que a empresa produza determinado produto, ela deve produzir produtos sem ter variação ou variações nos métodos de produção, para que o produto final seja igual, com a mesma qualidade, com a mesma utilização. Então, é garantir uma conformidade e regularidade, mas objetiva e simples. E com isso, a ideia é reduzir custo, tempo e possíveis falhas. É muito chato e ninguém gosta de obter um produto ou um serviço hoje, de uma forma, e amanhã, aquele produto ou serviço já ter na sua composição ou na sua produção ser ofertado com diferenças que algumas vezes prejudicam até a própria qualidade do produto. O 12º princípio é o princípio da flexibilidade. A ideia é procurar sempre equipamentos versáteis, com mais de um. Então, você economiza também na aquisição, porque você tem, por exemplo, duas opções. Um produto que só executa uma atividade. E aí você tem outro produto mais versátil, com múltiplas funções. Então, é interessante você, dentro das condições, dentro das possibilidades, adquirir esse produto que seja flexível, que possa ser utilizado em mais de uma forma, ou maneira. Então, a ideia é você ter equipamentos flexíveis. Equipamentos, ele pode realizar uma gama de operações quando ele é flexível. Então, a empresa, quando for possível, deve optar por esses equipamentos, que eles são mais utilizados, tem uma utilização muito maior e também, mais uma vez, você vai reduzir custo. Ao invés de adquirir 10 equipamentos, você adquire às vezes 2 e consegue fazer a função dos 10 que você deixou de adquirir porque não foi interessante. E aí nós temos o princípio do peso morto. O princípio do peso morto, a ideia é que quanto menor for o peso próprio do equipamento móvel em relação à sua capacidade de carga, mais econômicas serão as condições operacionais. Equipamentos complexos e pesados provocam, com certeza, e nós sabemos disso, quanto mais pesado, provoca maior fadiga no operador, que está controlando esse equipamento ou carregando. A fadiga, nós já estudamos isso na disciplina TGA, ela diminui o rendimento. Então, esse tipo de equipamento, ele não é interessante, porque é o que não queremos dentro da logística, diminuir rendimento. E diminuir rendimento é diminuir produtividade, é diminuir a lucratividade. Então, o princípio do peso morto é importante, é necessário obter uma máquina, um equipamento pesado,
onde a pessoa vai operacionalizar aquele produto e não vai ser tão eficiente, não vai conseguir produzir de acordo com a meta estabelecida por causa do equipamento, se for, então é desnecessário, é um peso morto. Ele não serve para nada, a não ser diminuir a produtividade e aumentar a fadiga. Consequentemente, aumentar os custos de produção. Nós temos aí o princípio do tempo ocioso, é o 14º princípio, né? Então, para reduzir tempo ocioso ou improdutivo, tanto do equipamento quanto da mão de obra, direta ou indireta, na movimentação de materiais, a utilização dos equipamentos deve ser compatível com a operação e a permanência deve ser a mínima possível nos processos de carga e descarga. Então, o tempo ocioso não é interessante. Mais uma vez, deixar de produzir. Não queremos isso. Então, esse princípio a ideia é reduzir o tempo ocioso. A ociosidade ela tem um custo alto. Você está pagando a uma mão de obra que às vezes é cara, tá? Empregada naquela fabricação, na utilização daquele equipamento, né? Seja de um operador, de alguém que está transportando uma carga, você vai estar pagando e dentro dessas horas que estão sendo pagas, o funcionário, por exemplo, pode estar ali utilizando 1 a 2 horas de tempo ocioso. É um tempo que ele não está fazendo nada, mas recebendo da mesma forma. Então é um tempo improdutivo. Assim também é uma máquina, né? Você alugar uma máquina, adquirir uma máquina, e algumas vezes alguns equipamentos são caros, e para ficar parado dentro da empresa. Então não é interessante. Máquina alugada, ela deve ser utilizada para produção, claro. Quando não for necessário, né, realmente não tem como utilizar aquela máquina, mas a ideia é você reduzir esse tempo ocioso, tanto da máquina como da mão de obra, tá bom? Sempre quando for necessário. E para isso existem outras ações que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, se faltar matéria-prima na hora da produção, aí você vai ter máquina, vai ter pessoas paradas com tempo ocioso, mas por falta de planejamento, né, ou algum fator externo que aconteceu e prejudicou a produção. Então, isso são algumas situações que podem ocorrer. Por isso que o planejamento, que é o primeiro princípio, ele é um princípio essencial. E aí nós temos o princípio da movimentação. Tá? O equipamento projetado para movimentar materiais deve ser mantido em movimento. Então, quanto maior a velocidade na movimentação correta, maior a economia. Então, por que movimentação correta? Né? Queremos destacar porque não adianta querer ser rápido ou movimentar um equipamento, uma carga, para ganhar tempo, ser mais produtivo, e esse movimento ser feito da forma incorreta. Então, isso pode gerar prejuízos incalculáveis, né? Ou então acidente também. Então, a ideia é movimentar, mas de forma correta. Tá bom? O equipamento deve ser sustentado em constante movimentação, e aí diminuindo tempos de paradas e esperas desnecessárias. Então, é uma esteira, é uma máquina que está sendo trabalhada ali, tem produto, tem matéria-prima para produzir. Então, essa máquina, esse equipamento deve ser utilizado. Tá bom? E aí, o 16º princípio é o princípio da movimentação. O princípio da movimentação, a ideia é planejar a manutenção preventiva. Toda máquina precisa ter essa manutenção, né? Às vezes é diária, às vezes é semanal ou mensal, mas é importante para que evite quebras, né? E possíveis prejuízos. E também corretiva, né? Tem a manutenção preventiva, para que se evite alguma quebra, algum dano ao equipamento, né? E a corretiva que ocorre quando realmente é já para corrigir um problema que aquela máquina tem, um defeito, né? Então, é um princípio extremamente importante e deve ser planejado, né? De forma
adequada essa manutenção. E o reparo também programado, né? Então a máquina às vezes não pode parar para você fazer um reparo, porque a linha de produção ela é contínua. Então no momento certo você planeja, estabelece dia e hora e aquele equipamento ali precisa passar. Porque se continuar a ser utilizado, prejuízo, né? A quebra, o dano pode ser muito maior. Então quanto melhor a manutenção preventiva, menores serão as interrupções e mais produtivos serão os equipamentos. Então eu quero até repetir isso para ficar bem gravado aí na memória de vocês. Tá? Quanto melhor a manutenção preventiva, menores serão as interrupções e, consequentemente, mais produtivos serão os equipamentos. Valeu! E aí, bons estudos.